Olá pessoal, neste vídeo vou trazer o resumo do filme Monark, Legado dos Monstros. O ano era 1973, e uma expedição chegou até a Ilha da Caveira, e lá descobriram que criaturas monstruosas viviam naquele lugar. O responsável pela expedição gravou um vídeo para seus patrocinadores dizendo que o que ele encontrou na ilha mudaria a ciência. Em seguida vemos o cientista fugindo de um gigantesco predador, e como ele não queria morrer e seu material ficasse esquecido, ele acaba jogando as gravações dentro do mar e esperando ser abatido. Quando do nada aparece um outro predador que estava de tocaia aguardando a aranha se aproximar, então se inicia a batalha e adivinha quem perdeu. Se ele soubesse que ia acontecer isso, não teria jogado a maleta no mar e perdido todo o material. Agora estamos no ano de 2013, e um navio pesqueiro no Japão encontra nada mais nada menos que a maleta de William. Agora uma garota entra no filme, seu nome é Kate. Ela está indo para o Japão receber uma herança de seu pai que havia falecido. E antes que eles descessem, dois homens pulverizam o avião contra o Covid. Nesse instante a garota tem um flashback e se lembra do pânico que viveu nos Estados Unidos em que monstros gigantes invadiram a cidade. Quando chega no aeroporto informa que o motivo de estar ali era para receber a tal herança de seu pai, e a mulher acaba autorizando sua entrada. No caminho podemos ver que a cidade estava fortemente armada, caso algum monstro apareça. Quando a garota chega no apartamento ela recebe uma ligação de sua mãe para saber se estava tudo bem. Em seguida ela se surpreende quando vê algumas fotos de seu pai com outra família. De repente uma mulher aparece na sala, e em seguida um rapaz também aparece querendo saber quem era ela e o que fazia em seu apartamento. Então ela fala para eles que o homem que estava na foto era seu falecido pai. Agora lascou porque eles descobrem que o homem sustentava duas famílias, uma em cada país. A cena do filme muda para o ano de 1959 no Cazaquistão, onde Billy e Keiko juntamente com o cadete Lichau foram averiguar uma área radioativa que havia naquele lugar. Depois de horas de viagem todos deviam usar máscaras protetoras devido ao local estar completamente contaminado com radiação. No caminho do setor eles encontram com um garoto que estava com um rifle caçando. E Keiko informa que ele não podia estar ali, principalmente sem máscara devido à radiação. Mas ele informa que isso era uma estratégia do governo para que ninguém chegasse até lá e descobrissem o que eles estavam fazendo. Em seguida eles se oferecem levar a todos para ver o buraco que o governo fez naquele lugar estragando a paisagem. E quando eles chegam lá uma enorme cratera estava aberta e a mulher confere em seu equipamento que nenhuma radiação havia ali, percebendo que o garoto estava falando a verdade. Então ela anota em seu caderno que o governo de alguma forma estava escondendo algo. Enquanto isso em Tóquio, Kate estava proseando e tentando acreditar que aquilo não era um sonho. Em seguida ela mostra para seu irmão bastardo umas fotos dela com seu pai e mãe. Na verdade, o que rolava era o seguinte. Ele ficava em seu país durante a semana, e no final de semana dava uma escapulida se é que você me entende. E ele levou essa vida por 30 anos. Agora sua madrasta entra em cena kkk. Ela quer saber o que a garota foi fazer ali, e como ela não queria dizer que foi receber uma herança, que era o apartamento, ela acaba deixando as chaves em cima da mesa e vaza dali. Estamos de volta para a história do Cazaquistão, e os cientistas não encontram ninguém na cidade. Em seguida eles armaram algumas granadas para estudar a sismologia do local, descobrindo logo após as explosões que o subsolo era oco, e tinha algo enorme lá embaixo. Do nada um terremoto se inicia, indicando que tem uma criatura colossal bem debaixo deles querendo despertar. Novamente a cena muda para o apartamento que Kate havia deixado para trás, e conversando com sua mãe no telefone, parece que a mulher estava, digamos assim, sabendo de sua outra família, e rapidamente a ligação é interrompida e um sistema de alarme começa a soar. Esse era o procedimento normal da cidade, igual o filme Círculo de Fogo, em que todo mundo se esconde no subsolo para se proteger dos cajus. Kitaro, seu irmão, pergunta se Hiroshi estava com ela quando Godzilla atacou São Francisco, e Kate diz que nesse dia ela não estava com ele. A garota estava dentro de um escolar voltando para casa, quando Godzilla aparece do nada, e rosna bem na sua frente.
Nesse momento ele é atacado por mísseis do exército e com o impacto o ônibus é lançado do alto da ponte, finalizando todos que estavam no escolar. Ao contar esta história ela fica pirada com um flashback em sua mente, e tenta sair dali, mas sua madrasta movida de compaixão dá um abraço fazendo ela tranquilizar. Aproveitando que ela acalmou, vamos para o Cazaquistão desenrolar a história. Os 3 cientistas chegam no subsolo, a alguns andares acima do fundo, e observam lá embaixo muitos ovos de cajus. Imediatamente Billy queria descer e pegar os ovos para levar para estudos, mas enquanto Lixal dava uma bronca nele, a mulher já estava preparada para descer no poço. A estratégia dela era descer o mais rápido, pegar uma amostra e voltar para cima, o que acabou convencendo Lixal mesmo sendo totalmente perigoso. Vamos agora voltar para Tóquio, onde a garota estava bem tranquila. A multidão é liberada do abrigo, depois que o perigo dos cajus aparecer não se concretizar. E no caminho o irmão de Kate, KKK, convida ela para eles almoçarem juntos, coitada. Mas Kate estava calma, mas ao mesmo tempo revoltada, afinal ela colocou um galho em sua mãe, KKK. Em seguida seu irmão leva ela para o local de trabalho de seu pai, para ali começar as investigações. Segundo o menino, seu pai trabalhava para uma empresa de software, mas como a garota era filha do espertão, ela não podia ficar para trás. A menina começa a mostrar suas habilidades encontrando um cofre escondido atrás de um pano camuflado, depois tenta abri-lo usando a data de aniversário do garoto, depois usa a da mãe dele. Como nada dava certo, ela coloca as 4 datas juntos e enfim consegue abrir. Ela encontra lá dentro aquela mochila que William havia jogado no mar, e que foi achada pelos marinheiros. O símbolo que estava nela era o mesmo que estava na roupa dos soldados naquele dia na ponte quando Godzilla apareceu. Em seguida ela encontra algumas fitas bastante antigas, e pediu para seu irmão ajudar a descobrir o que tinha nelas, prometendo após isso, sumir da vida deles para sempre. Em seguida os dois encontram Mai. Ela era uma ex-ficante do rapaz que tinha sido largada por ele sem dar nenhuma informação. Ela nega dar ajuda para eles, já que ele havia sumido e aparece com uma gringa, mas depois de informar que ela era sua irmã e convencê-la, a morena acaba indo com eles até sua residência. Lá ela começa a se preparar seu ambiente para começar a fazer as análises da fita e descobrir o seu conteúdo. A garota consegue com facilidade descriptografar os arquivos e descompactar todo o conteúdo, mas naquela hora um alerta de invasão é enviado diretamente para Monarch, e a secretária passa as informações para seu superior informando que o alerta vinha de Tóquio, então ele fala que tomaria as providências. Voltando para Tóquio, Mai consegue abrir os arquivos e descobre que tinha muita informação secreta da Monarch. E o mapa que aparece na tela era o mesmo que estava no escritório do pai dos garotos. Kentaro estava desconfiado de sua irmã por ter escondido dele que sabia falar japonês, mas ela acaba revelando que foi seu pai quem a ensinou. Ela explica que no ano de 2014, quando foi encontrar com ele, o mesmo a entregou 2 passagens para ela e sua mãe dizendo que não poderia mais ficar, porque tinha que ir para o Japão. Em seguida vai embora e a deixa para nunca mais voltar. Na semana seguinte as autoridades informam que o avião em que ele estava desapareceu no Alasca, não sendo encontrado nunca mais. E logo em seguida ele vê uma foto de sua avó Keiko em cima de uma pegada colossal de um caju e não sabia o que ela estava fazendo ali. A cena muda mais uma vez e agora chegamos no Cazaquistão, onde Keiko e Lixal se aproximam dos ovos. Um terremoto acontece e os ovos começam a chocar e criaturas saem deles. Os bichos começam a perseguir os dois, e quando eles estavam subindo pelas cordas, Keiko é alcançada por eles e mesmo seu amigo atirando, a mulher acaba sendo finalizada. Vamos contar um pouco da história de Lixal. Ele se apresentou no ano de 1952, e como era difícil, vivia entrando em confusão. Por ser brigão e explosivo, ele é enviado para trabalhar com Keiko, fazendo sua escolta pessoal, mas a mulher de início não gosta muito dele não, mas enfim acaba indo juntos. No caminho a mulher explica que estava investigando níveis elevados de radiação naquela região, que segundo o governo poderia ser uma bomba, mas ela tinha certeza que não era bomba, e por isso estava indo investigar.
No dia seguinte, Kentaro estava indo para o trabalho quando resolve dar uma passadinha no escritório de seu pai. Mas a revolta parece que bateu somente agora e ele começa a quebrar tudo. Quando tenta abrir um dos armários, percebe que está trancado e em seguida consegue abri-lo com a chave certa. Dentro ele encontra os dados da vida de Li Xiao, informando que ele estava vivendo atualmente em um local guardado pela Monarch. Também ele encontra uma fita do ano de 1952 com mais informações da Monarch. Voltando para a história de Li Xiao com Keiko, eles estavam se preparando para fazer as análises na região e escutam um barulho vindo da floresta. Era um homem que estava fotografando a mata, mas para Li Xiao ele era um informante do governo. Depois de se apresentar, descobrimos que ele era um veterano da marinha que estava em missão e pede pro soldado não puxar o gatilho. Ele fala também que era criptozoólogo e estudava animais que não existiam e nunca foram descobertos. E parece que ele gostou dos equipamentos da doutora. À noite vemos Kate indo para o aeroporto de volta para casa, mas não percebe que estava sendo seguida. De repente, Tim da Monarca aparece do lado dela tentando puxar conversa, mas como ela rapidamente o evita, ele começa a falar dos arquivos da Monarch, dizendo que aqueles arquivos pertenciam a ele. Ela finge estar atendendo uma ligação e do nada golpeia o homem e foge, mas é capturada logo em seguida. Quando Tim coloca um saco preto em sua cabeça para ela não saber para onde estava sendo levada, a garota lembra de Godzilla chegando na ponte, por isso entra em pânico e começa a quebrar tudo. Em seguida ela sai do carro e desaparece dali. Vamos agora para o apartamento de Mai. Kentaro chega lá, ela dá um fora nele porque estava vendo os arquivos da Monarch e não queria ser atrapalhada, então ele vai embora. Simples assim. Kate vai na delegacia registrar queixa contra Tim, mas o guarda vendo que ela era estrangeira não dá muita atenção, então ela vai embora. Kentaro chega em casa e vê sua mãe retirando algumas fotos do álbum de família, então ele decide dar uma ajuda para ela e começam a rasgar juntos. Quando ela vai dormir ele encontra a foto de Li Xiao. Agora mais um capítulo da história de Li Xiao e Keiko. Billy fala dizendo que estava seguindo rastros de um monstro morcego que foi visto naquela região. Mas para Li Xiao isso era conto de fadas que não existia, e era besteira. Keiko acha essa história interessante e decide ir com ele, mas Li Xiao não queria. Resultado, Keiko dispensa Li Xiao para voltar para a base. Enquanto Billy e Keiko estavam caminhando, percebem que seus mapas são iguais, fazendo ela ficar mais interessada na pesquisa dele. Em seguida eles chegam a um velho navio, que não se sabe como foi parar ali, mas Billy conhecia o nome dele e era Lautau. Enquanto isso, Kate volta para o apartamento de Mai, e quando se aproxima percebe que o pessoal da Monarch estava no apartamento mexendo no computador da garota. Então ela é puxada por Mai, e depois saem de fininho para não serem localizadas. Na casa de Kentaro, sua mãe fala que Li Xiao era o tio do pai dele, o único parente que ele tinha. Mas seu pai nunca havia falado dele porque, pelo que parece, ele tinha uma vida cheia de segredos, e vivia muito ocupado. Em seguida vemos Tim da Monarch chegando na casa dele e entrando sem autorização. Ele queria os arquivos que foram encontrados, mas a mãe do garoto coloca a foto em sua mão, pedindo para ele devolver os arquivos. Mas aquilo era um plano para ele fugir sem ser notado. A cena agora muda para um navio no meio da mata, onde Billy diz que ele afundou no ano de 1943, no Pearl Harbor, a mais de 10 mil quilômetros de distância daquele lugar. Ele começa a gravar lá dentro para deixar tudo registrado, e acaba encontrando seus pertences em uma caixa. Ele fala que na época que o navio afundou, e ele era um dos tripulantes e foi o único que saiu vivo. Li Xiao vê uma luz esquisita no céu e decide voltar e reencontrar Keiko. E em seguida os três garotos se encontram, mas estavam na dúvida se entregavam os arquivos ou escapavam de Tim. Agora dentro do navio eles encontram corpos em decomposição, por isso não estavam entendendo nada, porque o navio havia sido afundado há mais de 10 anos atrás. E quando eles estão saindo, na escada tinha saliva de um monstro que tinha acabado de passar por aquele lugar. A cena muda para os três chegando em um retiro onde encontram o soldado Li Xiao vivendo naquele ambiente. Quando ele encontra os filhos de Hiroshi, fica muito feliz porque não conhecia seus sobrinhos.
Em seguida eles vão conversar do lado de fora, e Li Shao revela que é tio-avô dos meninos. Alguns segundos depois, Mai descobre que o lugar é todo monitorado por câmeras da Monarch, e Li Shao estava sendo mantido ali de tornozeleira porque sabia muita coisa da organização. Ele fala que os garotos, mesmo fugindo, sempre estariam sendo perseguidos, e ele acaba cortando sua tornozeleira e jogando no lago. Depois informa para todos que eles tinham apenas 1 minuto para sair dali. Keiko e Billy chegam em um corredor dispostos a fugir daquele navio. De repente uma criatura tenta pegá-los. Mas Li Shao aparece e ajuda os dois a sair. E do lado de fora eles acabam descobrindo tal monstro. Era um caju voador que parecia com um morcego alado. Agora eles acreditam que monstros alados não são histórias da carochinha naquele lugar. E assim terminamos os 2 episódios de Monarch, série dos monstros de 2023. Se você gostou deste resumo, se inscreve no canal e deixe seu comentário abaixo na descrição. Nos encontramos no próximo vídeo.